Salve, salve pessoal! Aqui é Rafa Barreiro, seu preparador vocal. Esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal. Você já sabe, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal para não perder os vídeos que eu posto, ok? Vou fazer mais uma análise, uma homenagem para Whitney Houston. Muita gente me pediu e eu vou fazer a música I Will Always Love You, gravada ao vivo em 1999. Muita gente gosta da Whitney Houston, eu gosto bastante. Então a gente vai ouvir juntos aqui Whitney Houston. You all look like you're having a ball. Because this evening is about kids and music. I just have to do this next song. It's just a requirement. You know, it's all about love. And to me, music and love are the same things, really, you know. So, and if our kids grow up with music in their lives, then there is no question that there will always, always be love, y'all. All right? If I should stay, Uau. I would only be in your way. Oh. So I go, but I know I'll think of you every step of the way. Esse é o ao vivo, 100% ao vivo. Muitas das coisas que você ouve hoje no mercado, que está escrito ao vivo, tal, são feitas gravações depois, overdubs, são feitos complementos, às vezes correções e, alguns casos, às vezes o cantor ele grava completamente o disco de novo, ele grava todas as músicas que ele fez no ao vivo. Ou o que acontece também, muita gente até não acredita no que eu falo, é que muitos ao vivos que você vê, eu fui na gravação de um DVD, eu fui na gravação de um show ao vivo, muitas coisas já são gravadas e são apenas dubladas pela banda ou pelo cantor. Tem gente que não acredita nisso. Acredite em mim, eu já participei de algumas produções assim e as pessoas vão lá e gravam e ao vivo elas só dublam, elas estão fingindo que elas estão fazendo ao vivo. Esse tipo de ao vivo mais antigo da Whitney Houston é verdadeiramente um ao vivo. Você vê que ela interage, a plateia interage com ela, a respiração dela está toda ali acontecendo, ela faz todos os melismas, ela faz os ataques das notas, 100% ao vivo. Esse tipo de gravação e para esse tipo e nível de cantora, ele nem era corrigido, porque era quase que uma afronta você corrigir uma cantora do nível da Whitney Houston, mesmo que tivesse um errinho ou outro, e a gente sabe que a Whitney Houston ela beira quase a perfeição. Percebam que ela usa bastante yodel, usa muito esse yodel, essa desconexão da voz conectada para a voz desconectada, e ela vai usar bastante isso. Uma das coisas que eu mais gosto na Whitney Houston é o vibrato, como é equilibrado o vibrato e a capacidade dela sustentar as notas. And I will always love you. Yodel. Will always love you. Vira esse vibrato.
your goodbye. But please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you. Olha que lindo que ela faz com mudanças rápidas de vogal. You. Ela não vai fazer ali um overtone singing, né? Para quem não sabe, é aquela técnica que você canta com dois harmônicos, duas notas acontecendo ao mesmo tempo. Mas ela está fazendo essa variação. Ela gosta muito de variar. Você pode ver que ao vivo a música é bem diferente do que acontece no original que a gente tem. A gravação original ela é mais tradicional, ela é mais tranquila, ela não é tão improvisada. Notem de novo como ela faz tão bem essa questão de mudança de quase harmônicos, mas mudanças também de frequências na voz, intercalando vogais e you. Will always love you. Yes, I will. Oh, yes, I I hope life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I will always love you. I will always love you. Said I will always love you, love you. Said I will always love you. Said I will, said I will, Lord, love you. Darling, I love you. Oh, I'll always. Yeah, man. It's Whitney Houston in the house. Love you. Olha que maravilhoso. Whitney Houston, para mim, uma das maiores divas de
todos os tempos. Ela está dentro das grandes cantoras do mundo pop. Dificilmente você vai encontrar uma cantora tecnicamente superior e também emocionalmente com essa carga emotiva que ela tinha. Eu acho muito difícil, pode ser que apareça alguém ainda, mas para esse tipo de músicas, essas baladas lindas, maravilhosas, eu acho que a Whitney Houston está sempre em primeiro lugar dessas divas daí do final aí da década de 1990, 1980, e uma pena a gente não ter a Whitney Houston aqui. Vocês viram que ela atinge no final um Ré 5, naquela nota bem pequenininha, e o comecinho da nota quase falha, para vocês verem que é 100% ao vivo, é uma cantora visceral. Vocês veem que ela começa a fazer o Ré 5, numa nota com voz de cabeça, e no final, agora ela canta esse Fá 5, uma voz de cabeça maravilhosa. Esses ranges aqui, essas alturas, né, que ela está cantando, ela fazia isso muito facilmente. Eu não me impressiono só com os melismas da Whitney Houston, mas eu me impressiono como ela é econômica ao fazer os melismas, como ela é econômica ao se comunicar com a plateia, porque ela poderia ficar fazendo 1000 notas agudas, ela poderia estar fazendo melismas e notas e... Não, ela se preocupa com a canção, que eu acho que é o mais importante que o artista pode fazer. E aí, dentro da canção e dentro da emoção dessa interpretação, ela vai colocando técnica vocal como yodel, como notas falseto, como as notas de cabeça que ela coloca aqui. Também esse Fá 5 super agudo, levinho. Ela é incrível. Para mim, realmente é uma cantora que eu sinto muita saudade. Me diz aqui nos comentários o que você acha da Whitney Houston. Coloca mais músicas para eu analisar e também você pode colocar outros cantores aqui para eu analisar aqui no canal, tá bom? Se você não é inscrito, vem embora comigo, se inscreve aqui no canal e a gente vai seguindo juntos, tá bom? A gente se vê na próxima. Valeu, tchau!